Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês uma dica, né? Muito legal. Isso aqui não serve só para quem utiliza Tracar, mas para quem quer se aventurar aí no mundo Linux, aprender a trabalhar com Linux, né? Enfim, mas o foco aqui está sendo para Tracar mesmo. Recentemente eu fiquei sabendo que a Oracle tinha disponibilizado uma conta free aonde você poderia utilizar alguns recursos gratuito e gratuito para sempre, né? Essa gratuidade ela não expira. E aí eu achei bem interessante porque alguns dos recursos, né, são muito bons, né? Então eu tô aqui no site da Oracle, né? O endereço eu vou deixar aqui, ó, oracle.com.br, cloud free. E aqui tem algumas informações, né? Onde ele fala pra gente o que que a gente tem, né? Quais são os recursos que a gente tem que são gratuitos. Então aqui já tem uma listinha do que é elegível, né, nessa gratuidade. E o importante aqui, ó, é sempre grátis, né? Isso aqui não vai ser cobrado nunca da gente. E para o Tracar eu achei uma boa ideia para quem está começando, quer se aventurar, está começando aí a trabalhar com o serviço de rastreamento e de repente a pessoa está com pouco recurso, não quer contratar uma VPS e é um recurso bem interessante. Então ele diz aqui, né, o que que ele oferece para a gente nessa gratuidade. Você pode ter até duas VMs, né, baseada no processador AMD, que é a tecnologia de 64 bits. Mas isso aqui para a gente não é interessante porque ele disponibiliza só uma CPU e 1 GB de memória, né? Então isso aqui para o Tracar não rola. O que interessa é isso aqui, ó. Eles oferecem um outro tipo de máquina virtual, né, de VPS, como alguns preferem chamar. Só que essa VPS ela tem 4 núcleos de processadores, né, e ela vem com 24 GB de memória, gente. Muito bom isso aqui, né? Eu já fiz uma instalação do Tracar, eu achei bem legal, achei super rápido. E para gente que está aqui no Brasil, pelo menos o servidor que foi me disponibilizado é um data center aqui em São Paulo. E eu achei muito rápido a conexão. Tá muito rápido, assim. Eu tô gostando, né? Eu mexo bastante aqui com o Tracar, fazendo instalação, cuidando de infraestrutura de algumas pessoas. E assim, eu achei super legal mesmo o serviço. Então, isso aqui é uma dica para quem está começando, não quer gastar uma grana aí de inicial com uma máquina virtual, que a gente sabe, média aí, uma máquina com o menor custo aí tá girando em volta dos seus 5 ou 6 dólares, né? Que se eu não me engano, acho que é da Contabo. Mas isso aqui é bem bacana, né? E como eles dizem aqui, vai ser gratuito para sempre, né? Isso aqui não vai mudar, não vai expirar. E vamos lá. O que que eles têm mais aqui, ó? A gente pode criar até dois volumes de blocos, né? Totalizando um total de 200 gigas. Então, o que que seria isso aqui? Quando você cria a máquina virtual, ela já vem com um dispositivo de bloco, que é onde é instalada a máquina virtual em si, de 50 gigas. Então, te sobra mais 150 gigas, né? Que você pode estar criando um novo dispositivo de bloco, porque você pode ter dois. Então, um vai ser para o sistema operacional e o outro você poderia estar é, atachando ele na VM e está disponibilizando para o banco de dados, para backup, enfim, né? Aí vai da ideia de cada um. E tem bastante coisas aqui, ó, né? Você tem até a opção de estar usando o próprio banco de dados da Oracle, né? Mas aqui já é um tópico mais avançado aí. Enfim, eu estou achando muito legal. Eu estou utilizando para alguns testes, né? E falando um pouco aqui dessa VM, né, que o porquê que tem essa diferença numa tecnologia baseada em, em um processador, né, x64, x86,
O que que difere aqui? Difere que o processador aqui que eles estão oferecendo para a gente, ele usa aquela tecnologia ARM, né? Que é aqueles mesmos processadores que geralmente o pessoal usa, as empresas usam, né? Em dispositivos móveis. Celular usa esse tipo de processador por conta do baixo consumo de energia, né? Mas, enfim, são 4 núcleos aqui, 24 gigas de memória, né? Que você pode usar e vocês vão ver que para o Tracar ficou tranquilo, né? Rodou super bem, rodou, assim, estou fazendo alguns testes aqui, mas está rodando liso, tá? Então, a princípio é isso. É, O cadastro aqui é super tranquilo, então você vai clicar aqui em se inscrever ou comece já. Ele vai aqui pedir teus dados, né? Então, você precisa ter um cartão de crédito, porque ele precisa confirmar que você é você mesmo e essa confirmação é feita através do cartão de crédito, onde eles fazem um lançamento de US$ 1 no teu cartão, só que logo em seguida esse valor ele é estornado, tá? É somente para confirmar mesmo que você é você mesmo mas enfim, não é cobrado nada e você pode utilizar esses recursos aí como eu falei lá no início. Então, vamos lá para a mão na massa, né? Então, o site é esse aqui. Eu vou deixar o link aí no para vocês disponíveis para estarem entrando e fazendo o cadastro, quem se interessar. Vamos lá. Eu já estou logado aqui na minha conta. Eu vou sair aqui e entrar de novo. Eu já fiz o cadastro. Eu continue aqui. Tem meus dados. Belezinha. Bom, tem várias tecnologias aqui que a gente poderia estar utilizando, né? Para quem já tem um conhecimento de cloud. Então, tem muito recurso aqui que você poderia estar utilizando. E o bacana é que quando você faz primeiro, né, um novo cadastro, a Oracle te disponibiliza R$ 1.500. Eu já usei aqui alguns centavos, né? Porque eu acabei usando uns recursos que eram pagos só para teste. Mas você tenha, por exemplo, eu poderia estar utilizando esse recurso que eles me disponibilizaram gratuitamente, subindo uma máquina um pouco mais potente, com outro tipo de processamento, com mais memória, enfim, para teste. Está utilizando com dispositivos, né, de bloco, enfim, tem toda aqui, tem uma gama de tecnologias onde eu poderia estar testando e estar utilizando desse valor que eles me ofereceram e aí, acabando esse valor aqui, aí seria cobrado, tá? Mas para o intuito aqui desse vídeo, que é a criação de uma VM totalmente free, não é cobrado nada. Então a gente vem aqui nesse campo e vamos criar a nossa VPS. Então eu vou dar um nome para ela aqui, ó, instance VPS Tracker Free. E aqui a gente começa a fazer o provisionamento da nossa máquina virtual. Então, o posicionamento aqui, geralmente a gente eu não mudo, né? A gente vai alterar só essa parte aqui, onde a gente vai tá alterando a imagem, né? Eu vou selecionar uma imagem de Ubuntu aqui, ó, Ubuntu 20.04, seleciono. E aqui é aquilo que eu falei no início. Se você for utilizar um processador x86, você só vai conseguir ter um core, uma CPU e 1 GB de memória. Então, isso aqui é muito fraco para a gente, né? De repente, para outras finalidades atenderia, mas não para o Tracar. Então, a gente vai alterar aqui e vamos utilizar o Ampere, que é um processador baseado na arquitetura ARM, como eu falei lá no início. Aí a gente clica aqui nesse cache box e altera aqui para 4 CPUs o número. Você vai ver que quando eu selecionar aqui 4 processadores, ele automaticamente já vai mudar aqui para 24 GB de memória. Vamos lá. Olha que bacana. Então tá aqui 4 CPUs e 24 GB de memória. Aí eu seleciono aqui a forma. Aqui você tem a opção de estar gerando um par de chaves, né? Isso aqui seria para você estar acessando via SSH a máquina virtual. Então, se você
clicar aqui, ele vai gerar um par de chaves, aí você vai importar aí no teu put para você fazer o login. No meu caso, eu já tenho aqui a minha chave pública, eu só vou importar, tá? Então, como que eu gero essa chave pública? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu já tenho o meu Linux aqui, eu só importo aqui a minha chave que eu já tenho. Isso aqui eu estou usando para demonstração, né? Uma máquina virtual, depois provavelmente eu vou estar apagando isso aqui, mas é só para usar como exemplo. Então, como eu já tenho a minha chave pública, eu vou copiar a minha chave pública da minha máquina Linux e colar aqui. Pronto. Com isso aqui eu vou conseguir fazer o login depois que ele provisionar a máquina para gente. Então, retornando, fazendo uma revisão, a gente altera aqui, seleciona a imagem de Ubuntu 20.04, altera a tecnologia, né, do shape aqui, que seria em relação aos processadores. Então vejam que ele está oferecendo para a gente uma máquina virtual com 4 core, né, de CPU, 24 GB de memórias, né, e 4 gigas de banda de internet. É muito bom, cara. Isso aqui para o Tracar atende super bem, hein? Então, a gente tendo finalizado aqui as opções, a gente pede para criar a nossa máquina e a gente aguarda aqui. Notem que ele está aqui provisionando. Depois isso aqui vai estar como rodando, running. Aqui eu mudei aqui a linguagem para o português. Mas quando tiver verdinho aqui, a gente já pode acessar a VM. Então olha aqui, ó, mais uma vez ele mostra para a gente aqui a contagem de CPUs, a largura de banda. A gente tem uma largura de banda de 4 GB, né? 4 gigabits aí, muito bom isso aqui. E a nossa memória de 24 gigas. Ele já forneceu para a gente aqui qual que vai ser o nosso endereço IP, né? O nosso endereço IP externo. Pois bem, finalizou, já está executando. Agora a máquina já está pronta para a gente inicializar a instalação do Tracar nela. Então eu vou copiar aqui este endereço IP, vou abrir aqui meu terminal. Eu já tenho aqui o usuário que você usa, tá, para essa máquina virtual utilizando chave é o Ubuntu, tá? Então você manda lá um SSH. Se tiverem logando com put, o usuário vai ser o Ubuntu, né? Então aqui, como eu já mandei essa minha chave para a máquina lá, para VPS, é só dar um Enter aqui, dar um Yes, eu já vou conseguir logar. Pronto, estou na máquina. Então vamos virar o sudo e vamos olhar os recursos aqui, ó. O top. Olha que legal. Apertando um aqui, você vê que você tem 4 CPUs, ó. A 0, 1, 2, 3. O load dela tá razoável, mas tá bom, porque ela está inicializando, né? Provavelmente tem algumas coisas aí que acabam gerando um pouquinho de carga. E o legal da memória. Ele mostra pra gente aqui que tem 23.8 alguma coisa. Deve ter roubado um pouquinho de memória aí por conta de vídeo, alguma coisa, mas se a gente dá um free-h, a gente nota que a gente tem 23 GB cravado aqui, porque ele mostra em GB, né? Se você mostrar em M, ele vai falar que a gente tem 23 GB e 872 megas. Mas isso aqui que é o top, né? É muita memória disponível, o Tracar vai rodar super bem com isso aí. Então, a princípio, né, vamos fazer aqui a instalação do Tracar. Vamos lá no site do Tracar, porque como essa tecnologia é ARM, a gente tem que utilizar uma outra versão do Tracar. A gente vai usar a versão utilizada para tecnologia ARM, que seria esse aqui, ó, Linux ARM. Então você pode vir aqui, ó, botão direito, copiar endereço do link. Vamos lá para o terminal, abrir ele aqui e vamos dar um wget nesse cara aí. Fazer o download dele.
Pronto, o download foi finalizado. Tá aqui o nosso cara. Então a gente precisa instalar o unzip, o MySQL Server, que a gente vai usar o MySQL nesse cara. E eu acho que é isso. Mas primeiro a gente precisa fazer um apt update, senão ele não vai encontrar esses carinhas aí. Beleza, deixa ele terminar. Bacana. Pronto, tá aí. Agora a gente pode dar um apt install MySQL Server e o unzip. Vamos confirmar. Ele vai fazer a instalação. E aí tem um lance aqui que a gente precisa fazer, é que ela vem com iptables, essa imagem, né? E aí ela também acaba, assim, você poderia estar fazendo a liberação de portas do Tracar para quem tem um conhecimento por iptables, mas como a gente já tem o firewall da própria Oracle, né, que a gente vai entrar lá naqueles grupos de segurança que tem lá na plataforma e fazer a liberação por lá, eu não vejo necessidade da gente manter aqui porque só vai complicar um pouco mais, né? Então, eu acho que seria mais simples a gente fazer a remoção. Então, você vai dar um apt auto remove, vamos desinstalar o fw e o iptables. Pronto, ele foi removido. Não temos mais iptables e também não temos mais o fw. Beleza? Então agora a gente pode inicializar. O Tracar está aqui, a gente vai dar um unzip, descompactar o pacote e agora a gente pode rodar o tracar.ram. O Tracar está instalado, maravilha. O que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar o comando na descrição, mas o que esse comando aqui faz, né? Ele está entrando no MySQL, está fazendo uma alteração da senha do root, tá? Trocando a autenticação para o modo nativo, né? E dando permissão para todos os bancos, né? Como o root e a localhost. E ele também está criando aqui a nossa database, que é Tracar. Tá vendo? Ele está criando aqui o nosso database Tracar. Beleza, foi criado. Se a gente dá um MySQL-u root, tá. Peraí, MySQL. Se não inicializar o MySQL, não vai, né? Systemctl start MySQL. Pronto. Vamos deixar ele enable para inicializar quando a máquina subir. Systemctl status MySQL. Beleza. MySQL-u root. Opa. Root-p. Aí ele vai pedir essa senha que é root. Não foi. Beleza, agora foi. Então aqui a gente já consegue ver o nosso banco Tracar que já foi criado aqui, a gente já pode utilizar ele. Beleza? Então, o Tracar já está instalado. Vamos copiar o nosso arquivo de configuração. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Também posso deixar isso aí disponível. Deixa eu só explicar o que isso faz. Esse cara aqui, eu tô mandando um cat, né, direcionado para esse arquivo aqui, que é o arquivo de configuração do Tracar, e é onde ele já está informando para a gente qual que é o driver que a gente vai usar, o banco, né, que é o Tracar, e a senha dele, que é padrão, que eu deixei como root, tá? Então, ele já cria, se a gente dá um cat lá no opt tracar conf tracar xml, veja que já está aqui todos os dados, está prontinho para a gente subir. Eu só não vou inicializar agora o Tracar. Vamos verificar aqui que ele vai estar parado. Pera aí,
systemctl status tracar. Ó, vejam que ele tá inativo, está morto, né? Porque ainda, o que a gente precisa fazer aqui? Com essa tecnologia ARM, dentro do OPT tracar, ele já vem com o Java dele aqui, ó, que é esse JRE aqui, ó. Vou dar um aqui. Só que com esse JRE, eu não consegui subir. Então, o que a gente precisa? A gente vai precisar instalar o Java na máquina. Então, apt install. Para ficar fácil para vocês, ó, se você digitar o Java, o sistema operacional vai entender que não está instalado e vai te dar a opção de instalar. Então você já pode pegar esse comandinho aqui, ó, só colar e ele vai instalar o Java para a gente. E olha que legal aqui, ó, tudo em São Paulo, Data Center. Muito rápida, velho. E é uma baita máquina, recurso totalmente gratuito. Para quem está começando aí, eu super recomendo. Bom, já instalou o nosso Java. Vamos ver qual que é a versão que ele colocou aí. Tá, já instalou o OpenJDK Java 11. E agora a gente precisa saber onde está esse Java para poder fazer alteração no arquivo de inicialização do tracar. Então a gente pode dar um it Java. Ele vai dar o caminho aqui de onde está o Java. Agora a gente precisa alterar o arquivo de inicialização do tracar para alterar o caminho do Java. Então, eu vou startar aqui o tracar, ele vai dar um erro, ele não vai subir, para mostrar para vocês que não funciona com o Java embarcado que já vem. Então, a gente pode dar um system. Opa. Start tracar. Se a gente olhar o status, ó, ele vai estar com erro. Viu aqui, ó? Ele inicializou com erro. Se olhar no journal, né? Opa. -F. Tá vendo aqui que ele está falando que ele não conseguiu encontrar esse caminho do Java aqui, ó. Mas ele existe lá. É porque esse Java aqui, provavelmente, ele não sei, ele não deve ter sido compilado para tecnologia ARM, né? Que é o nosso processador. Então, a gente corrige isso fácil. Então, a gente vai lá vai dar um vim no etc systemd system tracar service. E aí a gente só altera o caminho do Java aqui, ó. Opa, vamos editar. A gente cola. Opa, não é esse. Espera aí, vamos sair sem... Vamos pegar o caminho do Java de novo, que eu esqueci. O it Java. Ele está aqui, ó. O srbin Java. Agora a gente vai lá dentro. Dá um i aqui, vamos apagar esse cara. E vamos colocar o Java do sistema operacional que a gente instalou. Também a gente pode fazer já aumentar a memória aqui, né? Do Java que o tracar pode utilizar. Então, deixa eu só pegar aqui qual que é o parâmetro, que eu sou fraco de memória. Mas é o XM alguma coisa, se eu não me engano. Tá, é XMX1G. Então a gente coloca aqui o tracinho. XMX. XMX1G. A gente está falando aqui que a gente vai disponibilizar 1 GB de memória só para para esse processo, né, do tracar. A gente poderia colocar 2 GB aqui fácil, né, porque a gente tem bastante memória. Vamos fazer isso. Porque o Java também não ultrapassa, né? O limite do Java para máquina virtual é utilizar até no máximo 2 GB. Você pode colocar mais que 2 GB aí que para ele não vai fazer diferença. Então a gente salva e sai. Aí precisa dar um systemctl daemon reload, certo? Agora sim, a gente pode inicializar o nosso tracar.
systemctl start tracar, opa, systemctl start, não tá indo automático por quê? ctl start tracar. Vamos ver o status agora. Veja que agora ele está verdinho aqui, já subiu, né? Só está reclamando aqui do driver do MySQL, mas ele funciona com esse driver. Vamos dar uma olhadinha no log. Tracar logs tracker. Opa. Tá aí, ó. Ele já subiu na porta 8082. Então deixa eu só deixar esse carinha aqui de lado e voltar lá para o nosso painel. Então, enfim, aqui a gente tem o nosso IP, eu vou copiar aqui o IP da instância e notem que se eu colocar aqui agora na porta 82, muito provavelmente ele deva abrir porque eu já tenho uma política de segurança liberando essa porta. Vamos só confirmar aqui. Então, se você clicar aqui ó, na rede virtual da nuvem, ele vai te jogar lá para a configuração de Security Group da AVM, né? Então ele já tem esse carinha aqui, a gente clica nele também, clica de novo, e eu já tenho aqui, tá vendo? Ó, um tráfego autorizado para 8082 e para da porta 5000 a 5200, né? Que são todas as portas lá para os dispositivos do Tracar. O que eu vou fazer aqui? Vamos supor que a pessoa não saiba como fazer. Então, eu vou deletar aqui essa porta 8082 para mostrar como faz. Então, ó, remove. Então, é só clicar aqui, ó, adicionar regra de entrada. Aqui a gente vai colocar todas as redes. Então, você pode colocar o 0.0.0.0/0, que ele vai entender que é de qualquer lugar, vindo de qualquer coisa, de qualquer endereço IP, ele vai permitir. E aqui a gente coloca a porta, tá? No caso, se você tiver um range, você pode separar por vírgula e colocando, tá vendo? 8080, 8043, enfim. Mas no nosso caso aqui eu vou deixar só a 8082. E eu vou colocar aqui que é o Web Ports, que são a porta web do Tracar, né? E adicionar aqui a entrada.